Bom dia a todos, vamos dar início ao nosso exercício devocional de hoje, terça-feira, 9 de junho de 2020, 70º dia da nossa quarentena espiritual. Estamos tratando sobre os símbolos da fé reformada e hoje nós vamos para o artigo 6 de 39. Aqueles que estão perseverando aí na nossa gincana bíblica, continuem, tá? Começamos com cerca de 31, 32, já caiu para 25. Vamos ver quem vai perseverar até o final, né? Vamos dar início orando a Deus, buscando orientação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós rogamos nesse momento que as Tuas misericórdias nos alcancem, no sentido de o Senhor ser propício a nós, não nos rejeitar na Tua presença nesse momento, que queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, aprender sobre a doutrina bíblica, e nós buscamos isso mediante a atuação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, nos induzindo e fazendo-nos desejar saber mais sobre Ti, conhecer mais ao Senhor e firmar ainda mais a fé que o Senhor tem nos dado, desenvolvê-la. Assim nós queremos. Então o Senhor nos ajude em mais um dia na Tua presença e que em tudo isso o Senhor seja glorificado quando nós temos o desejo de Te conhecer melhor. Que o Senhor seja louvado por isso. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, dar início então à confissão belga. A confissão belga é um dos símbolos da fé reformada. Nós já vimos o artigo 1, que falava sobre o único Deus. Artigo 2, como conhecemos então esse único Deus. Artigo 3, o conhecimento que nos dá ou nos traz a salvação, que não é através das obras da criação, mas é através da palavra. Artigo 3. Depois, o artigo 4 vai nos mostrar o que é verdadeiramente a palavra. Então, essa confissão vai nos mostrar os livros verdadeiramente reconhecidos como canônicos, aqueles que servem de regra, de medida, de conduta para nós. O último artigo que nós vimos na segunda-feira foi o artigo 5, que falava também sobre a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nos mostrando a sua autoridade, tá? Em que ela serve para nós. E hoje, então, o artigo 6 vai nos mostrar, ainda falando sobre essa palavra, a diferença entre os livros canônicos e os livros apócrifos, tá? E um texto bíblico que nós vamos deixar como referência para o nosso estudo é um que nós até já lemos uma outra oportunidade, mas vale a pena lembrá-lo. Está no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 9, que diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, porque na verdade não existe outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Isso acontece até nos nossos dias. Igrejas evangélicas querendo perverter o evangelho de Cristo. É esquisito falar isso, mas na verdade são pseudo-evangélicas. Mas, versículo 8, Gálatas 1, ainda que nós, Paulo dizendo, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que reconheceste ou recebestes, seja anátema. Então, não tem outro evangelho. Nem que um apóstolo surja, não vai surgir porque não existe mais, mas, enfim, mesmo que venha um anjo da parte de Deus dizer novas revelações, novas visões, ou querer acrescentar novos livros, não é para nós aceitarmos, assim diz a palavra de Deus. E foi isso que, em determinado momento da história, a Igreja Católica Apostólica Romana quis fazer. A igreja cristã da época, que já havia se desviado muito da palavra de Deus, quis fazer para combater o protestantismo.
que é a volta às Escrituras. Então, o artigo 6 da Confissão Belga diz o seguinte: distinguimos estes livros sagrados, aqueles que foram citados, né, de Gênesis a Apocalipse, como está na nossa Bíblia. Distinguimos esses livros sagrados dos apócrifos, que são os seguintes, olha os apócrifos aí: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes. Certa vez uma pessoa nova chegou na igreja e foi perguntado qual o versículo que ela mais gostava, ela falou, o livro tal de Eclesiástico, e aí alguém falou, ela gosta do livro de Eclesiastes. Não, ela citou um livro apócrifo, porque não conhecia, né? Não sabia da verdade ainda, e aí alguém da igreja achou que ela estava citando o Eclesiastes, né? Não, Eclesiástico não tem nada a ver com Eclesiastes. Baruque, 1º Macabeus e 2º Macabeus. E aí, entre parênteses, tem alguns livros que nem estão mais também na Bíblia Católica, mas na época foi tentada a sua inserção, tá? Que é Esdras 3 e Esdras 4, alguém diria, mas cadê Esdras 1 e 2? Bom, Esdras 1 nós sabemos, o Esdras 2? É porque Esdras e Neemias é contado como escritos de Esdras, alguns até consideram Neemias como Esdras 2, até aí tudo bem, né? Mas Esdras 3 e Esdras 4, não. E acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel, bem como uma oração de Manassés, mas esses também já foram abolidos, mas na época foi tentada a sua inserção, tá bom? Continuando, a igreja pode sim ler estes livros e tirar deles ensinos na medida em que concordem com os livros canônicos. Aquela ideia de que toda a verdade é a verdade de Deus. Alguém podia dizer assim, mas vão ler, vão encontrar coisas boas, mas não são livros. O que a Confissão Belga quer dizer aqui é que qualquer livro, esses escritos hoje por teólogos, por pastores da nossa igreja, se eles estão em harmonia com os livros canônicos, ótimo. Se não estão, tira fora. É isso, tá? Porém, os apócrifos não têm poder e autoridade que o testemunho deles possa confirmar qualquer artigo de fé. Até porque são livros históricos, nem teológicos são. Ou da religião cristã, e muito menos podem diminuir a autoridade dos sagrados. Então, isso tudo que eu estou dizendo até agora é o artigo 6 da Confissão Belga. Vamos ver um pouquinho então sobre os apócrifos. A palavra grega aí está aí, apócrifos, que quer dizer ocultos. Realmente estavam ocultos, ninguém nem sabia. Nem a Igreja Católica Apostólica Romana havia procurado esses livros antes de 1546, por exemplo. Ninguém tinha procurado livros como esses. Os judeus e os crentes reformados e o movimento da reforma chamam esses apócrifos, se você ler essa nomenclatura por aí, é a nomenclatura também usada na reforma de pseudo-canônicos. São falsos instrumentos de medir, são falsas regras, tá? É uma forma de dizer que não estão em concordância com os demais livros bíblicos. Pseudo, a gente sabe que é falso, e cânon é a vara de medir, é a regra de procedimento. Já o catolicismo romano os chamam de deuterocanônicos, porque deutero é outro, canônicos são a regra de medir, a regra base para alguém fundamentar a sua vida, a sua fé. Então, não são pseudo-canônicos, como nós protestantes sabemos que são, mas colocaram o nome então de deuterocanônicos. A palavra deuteronômio também são outros, a palavra outros aí que vem complementar os livros da lei, tá? Livros ocultos. Todos esses livros ocultos ou apócrifos são históricos, tá? E ou seja, não são livros da lei, não são cartas de Paulo ou cartas teológicas, tá? Não são livros proféticos. São livros históricos que contam uma história que ocorreu entre
o 400 anos antes de Cristo até a vinda de Cristo, ou seja, aquele período que a gente chama de intertestamentário, tá bom? Então todos esses livros que já foram citados aqui, depois nós vamos explorar um pouquinho mais eles, são históricos em primeiro lugar, não teológicos, nem livros de lei, nem proféticos. Foram escritos no período intertestamentário, ou seja, na sua Bíblia, aquele período que vai entre Malaquias e Mateus, que acomodam aí 400 anos aproximadamente. Época em que Deus não enviou profetas, e só por isso eu já sei, e por isso as autoridades judaicas que criam em Deus, né, não aceitam, porque Deus não enviou profeta nesse tempo. Então como é que surgem livros agora que vão incorporar o cânon, sendo que nesse período da história Deus não quis mandar profetas? Por isso não foram aceitos nem pelos judeus, porque o cânon também foi fechado, o cânon do Antigo Testamento, esses livros que nós falamos, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias e Macabeus, foram todos inseridos no Antigo Testamento. Então o cânon do Antigo Testamento já havia sido fechado há 400 anos antes de Cristo. Então agora vai querer ser inserido no ano 1400 depois de Cristo, quer dizer, nem a Igreja Católica até então cria neles como canônicos. Além disso, como eu disse então, né, nem a Igreja Católica Apostólica Romana os tinha como canônicos, até 1546, porque em 1546 há o Concílio de Trento e surge um movimento contra os reformadores, contra a reforma, e porque foram descobertos vários erros que a igreja vinha cometendo, então vamos caçar alguns livros que vão embasar as doutrinas heréticas que nós implementamos no meio da igreja. Só que esses livros, com essas doutrinas heréticas, que eu vou mostrar algumas, vão entrar em contradição com os demais livros bíblicos, então não tem como harmonizá-los, por isso devem ser completamente abortados, tá? Mas, porque já haviam inseridas heresias na igreja, tinham que incorporar livros para embasar tais acréscimos, foi o que eu disse, visto que a reforma expôs todos os erros biblicamente, mostrando biblicamente esses erros. Por isso, no movimento contra a reforma, no Concílio de Trento, que foi em 8 de abril de 1546, esses livros apócrifos foram inseridos ou acomodados, mesmo contendo erros. Macabeus, por exemplo, tem erros a ponto de o autor dizer no final deles, ou melhor dizendo, pedir perdão se ele cometeu alguma falha, alguma injustiça, algum erro histórico, mas foi o máximo que ele conseguiu fazer. Quer dizer, como que vai aceitar um livro desse, que o próprio autor diz que tem erros, e que pede perdão se ele cometeu, mas ele tentou fazer o melhor? Como é que isso aí vai ser inserido na Bíblia como canônico? A Igreja Católica fez isso. Leia, depois eu vou mostrar os textos, tá? Então, mesmo contendo erros e mesmo contradizendo outros livros bíblicos, ou seja, perdeu a harmonia. Então, não serve, tá? Algumas heresias que já haviam entrado no catolicismo romano, combatidas na reforma, estão nesses livros apócrifos. Por exemplo, reza por defuntos. Não existe na Bíblia isso, mas você vai encontrar nos apócrifos lá. Isso foi inserido no ano 310 depois de Cristo. Culto à Virgem Maria. Então Maria é cultuada hoje. Isso foi inserido em 431 depois de Cristo. Em 503, todas as datas aí são depois de Cristo, tá? A doutrina do purgatório. Em 990, tem muito mais, estou citando algumas só, que eles vão encontrar algum amparo nesses livros. 993, canonização dos santos, existem pessoas puras, seres humanos puros. 1190, a famosa venda de indulgências, agora você paga o pecado com dinheiro. 1230, pasmem, proibição da leitura da Bíblia. Aí foi um escândalo, né? Proibição da leitura da Bíblia, porque era tanto erro que vão proibir esse povo de ler a Bíblia, que senão eles mesmos vão descobrir todos os erros que nós já implementamos aqui. Então me perdoe se você é católico, mas proibi-lo de ler a Bíblia, que é o livro
de fé e prática. Não é esquisito isso? Vamos pensar nisso? Nem que um anjo vier trazendo um novo evangelho, não aceite. Nem que um apóstolo surja agora com novas revelações, sonhos, não aceite. Porque a Bíblia diz que não é para aceitar. Porque é mentira. É acomodar possíveis erros que estão sendo cometidos hoje. Dentre outros que nós vamos mostrar aqui no decorrer dos nossos estudos, porque o tempo é curto. Infelizmente gostaria de falar mais sobre os apócrifos, mas amanhã eu quero ver se eu mostro alguns desses erros no texto, no próprio texto de Tobias, de Judite, de Macabeus, só para os irmãos verem aonde vai a intenção dos líderes religiosos da Igreja Católica de tentar tornar o ser humano fiel ignorante e assim manobrar a mente, como tem feito muitos até hoje, né? Infelizmente. Deus nos abençoe e fiquemos sempre com a palavra. Amanhã eu vou mostrar alguns desses erros na prática, para nós visualizarmos melhor. Enquanto isso, nós não abandonamos a Bíblia. É o hino que nós vamos cantar, está nos nossos hinários, mas tem a letra aqui para nós nos apropriarmos dela. Não abandono a Bíblia, pois é a voz de Deus, dos crentes o tesouro, seu guia para os céus. É luz divina intensa, nas trevas a brilhar, é a voz do Pai Celeste, chamar. Não abandono a Bíblia, pois é a voz de Deus, dos crentes o tesouro, seu guia para os céus. Não abandono a Bíblia, o livro que me diz que salvo estou em Cristo, o que me faz feliz. E tenho, pois, certeza de lá no céu entrar, pois Ele com seu sangue me quis purificar. Não abandono a Bíblia, pois é a voz de Deus, dos crentes o tesouro, seu guia para os céus. Não abandono a Bíblia, eu sempre afirmarei. Quem dera ser ouvido por toda a embriaguez, que saiba todo mundo que a cristandade tem a fé robusta e pura, que pela Bíblia vem. Não abandono a Bíblia, pois é a voz de Deus, dos crentes o tesouro, seu guia para os céus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia estarmos na tua presença, Deus, podendo te louvar, Deus, podendo aprender um pouquinho mais da tua palavra, Deus, e conhecer um pouquinho mais de ti, Pai. Obrigado por esse privilégio que nós temos, ó Pai, de conhecer, ó Pai, e entender aquilo que o Senhor deixou para nós, ó Pai, que mostra, Pai, que fomos escolhidos e eleitos do Senhor, ó Deus. Te agradecemos em especial pela vida da Cibele, Deus, que completa mais um ano de vida. Que o Senhor seja com ela, Pai, derramando sobre ela a tua vontade, o teu querer, ó Pai, o teu amor. E que através da vida dela, Pai, ela possa sempre testemunhar de ti, Pai. Amém.
Fica conosco, fica com a tua igreja, com as nossas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para encerrar, pergunta do dia, manda lá para o WhatsApp, o que significa a expressão anátema. Você vai procurar isso e escrever lá. Eu vi em tal lugar que a palavra anátema, porque foi citada 2 vezes aqui em Gálatas 1, de 6 a 9. Né? O que significa a palavra anátema? Deus te abençoe. Esse é o nosso exercício do dia.